Olá pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre a depredação de terreiros de candomblé no Rio de Janeiro. E vamos falar também da indicação do presidente Bolsonaro para o filho dele, Eduardo, para a Embaixada dos Estados Unidos. Vai ser logo depois da vinheta. Hoje me deparei com a notícia na Baixada Fluminense. Um grupo invadiu um terreiro de candomblé, muito tradicional ali na região, depredaram totalmente o terreiro de candomblé, destruíram completamente e, junto com isso, fiz uma pesquisa. São cerca de 800 terreiros, centros espirituais de Umbanda e Candomblé, que são constantemente ameaçados, são invadidos, são depredados, e isso aí num espaço de tempo até muito pequeno. Isso é coisa de 6 meses para cá. Agora, para você aí que é evangélico, que assiste aí o nosso programa, porque eu sei que você assiste, eu quero só te falar uma coisa que é muito importante e você deveria compartilhar isso na sua igreja. O mundo inteiro já viveu demais a intolerância religiosa. Desde a Idade Média até os dias atuais. Desde a Antiguidade, muitas guerras foram travadas por discordância entre as crenças. Então, eu acho que é um absurdo que em pleno século XXI nós estejamos ainda vivendo a mesma coisa num nível de intolerância que beira a barbárie. Pessoas sendo apedrejadas, como foi o caso daquela menina, terreiros invadidos, pessoas ameaçadas de morte, porque não podem simplesmente exercer o seu direito constitucional de acreditar, de ter sua crença, de acreditar no que quiser. E diga-se de passagem que o candomblé é uma religião genuinamente brasileira, uma religião tradicional, uma religião belíssima, que tem muita cultura, traz muita cultura. Muitos pais de santo, babalorixás e pessoas ligadas ao candomblé que eu conheci são pessoas muitíssimo inteligentes, pessoas que estudam com profundidade, desde o idioma iorubá, as culturas afro-brasileiras, pessoas que têm livros escritos, pessoas que têm um estudo profundo também sobre a espiritualidade, sobre o reto caminho, sobre um caminho de elevação espiritual através da mediunidade, e que pregam o contato com a divindade, que é um Deus, é uma divindade, não é uma entidade demoníaca. O candomblé não cultua entidades demoníacas. A Umbanda não cultua entidades demoníacas, de nenhuma espécie. A Umbanda pratica caridade, ajuda as pessoas, e muitos desses terreiros também prestam auxílio a entidades carentes. Fazem o que pode entre o grupo de pessoas a que eles pertencem, porque hoje diminuiu-se demais, em virtude dessa intolerância religiosa, virou crime falar que é candomblecista, que é umbandista, virou um crime. Sumiram os terreiros, sumiram, as placas desapareceram, não existe mais liberdade de culto religioso. Hoje, ou você é católico e vai na igreja, ou você é evangélico. E as igrejas proliferam a torto e direito, muitas vezes sendo dirigidas por pessoas completamente incapazes, pessoas que não têm a mínima noção de nada, pessoas muitas vezes ignorantes. Eu não estou me referindo à totalidade das igrejas evangélicas, mas muitas são assim. Pessoas não têm noção, e por isso pessoas desse naipe é que pregam a intolerância religiosa e que conduzem a esse tipo de ação que está ocorrendo aí. Então, se você que está me assistindo aí agora, que você que preza a sua religião, que você gosta de frequentar o seu culto evangélico,
nos dias aí que lhe aprazem. Deixe as pessoas cultuarem o que elas bem entenderem. Não vamos pregar este caminho de intolerância, porque isto já conduziu a guerras, e nós estamos vendo agora um presidente que vai nomear um ministro para o STF terrivelmente evangélico. O que é que ele quer dizer com terrivelmente evangélico? Ser evangélico ou ser místico? Eu até respondi para a revista que publicou isso, eu disse o seguinte: melhor seria terrivelmente místico, ou terrivelmente mago, quem sabe? Porque os místicos na história da humanidade são aqueles que fizeram muitas descobertas para a ciência. É o caso de Albert Einstein, Albert Sabin, John Dee, tantos, mas muitos místicos que estudaram a alquimia, a química, que adentraram as universidades, que se aprimoraram. Então você vê uma vastíssima cultura mística sendo empregada para o entendimento e a profundidade do que significa ser humano, daquilo que significa estar vivo e o que é, para que nós estamos aqui nós viemos e para onde nós iremos. Então você tem esta diferença, que é a profundidade que os filósofos místicos e ocultistas nos passam desde a antiguidade. Há muita profundidade e há muito estudo, desde a cultura oriental até a cultura ocidental. Então, vocês evangélicos que assistem o programa e que gostam, porque muitos já me contataram dizendo que são, converse na sua igreja, não pratiquem a intolerância religiosa. Estudem ocultismo, pode estudar na minha escola. Eu nunca exerci nenhum tipo de bloqueio para, se a pessoa dissesse que, olha, eu sou evangélico, posso comprar um curso? Pode, qualquer um pode. Jamais eu impedi qualquer pessoa de qualquer religião, crença, seja o que for, a adquirir um material nosso, estudar conosco, vir fazer um curso presencial. Jamais, de maneira nenhuma. Não há necessidade dessa intolerância religiosa. Isso é um absurdo que está ocorrendo no século XXI. Deixem de ser estúpidos e ignorantes. Isso tudo só conduziu à guerra, só conduziu a uma divisão absurda nas pessoas, não conduziu ao equilíbrio, à harmonia. Hoje já virou crime falar que é místico, falar que é umbandista. Daqui a pouco estão atacando, inclusive centros espíritas foram atacados. Centros espíritas, kardecistas. Ver um absurdo onde nós estamos chegando, né? Então, a pessoa não tem o direito de praticar o culto que agrada a ela, que aproxima Deus, porque Deus não está presente. Deus não é evangélico, Deus não é umbandista, Deus não é católico, Deus não é nada disso, nem Jesus não é. Jesus não é exclusividade de nenhuma religião. Jesus é uma exclusividade de quem é cristão. Existem cristãos místicos, cristãos dentro dos terreiros, dentro dos centros espíritas, dentro da área esotérica, isso para todos os efeitos. E mesmo que não fosse cristão, e se o cara é budista? Não é? Ou se o cara é muçulmano, ou seja lá o que for, não importa a religião. Isso é um rótulo imbecil. O que tem que ser avaliado são as pessoas, o que elas fazem, o que elas pregam. A pregação de ódio, como um cara terrivelmente evangélico, o que é que ele quis dizer com isso? É uma imbecilidade, como se o cara terrivelmente pudesse ser um padrão, não é? Como se não houvesse também problemas dentro de igreja evangélica, de pessoas que roubam, que se aproveitam, que
fazem isso aqui, porque isto é a questão do ser humano, não é da religião. Nenhuma religião tem culpa de nada das atitudes que os seres humanos têm de maneira errada. Aquele que erra, não errou porque ele é evangélico, porque é católico, porque é místico, porque é umbandista. Ele errou porque é um ser humano. Cometeu o erro e vai pagar. Se cometeu um crime, tem que pagar também por isso. Então isso é uma imbecilidade que está acontecendo que não tem nem tamanho, pessoal. Nem tamanho. Isso é um absurdo. Tá? Desculpe que eu me estendi um pouco aí demais. E eu quero terminar aí aproveitando para falar. São duas críticas aí que não dá para tolerar, sabe? Agora a indicação do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para embaixador. Tá? Isto é nepotismo, sim. Mesmo que até terceiro grau você não pode indicar para nenhum cargo de assessoria, nenhum. Mas houve uma lacuna na lei que foi criada dentro do Senado, que para alguns cargos ministeriais e de chefias, alguns cargos, haveria, digamos assim, uma maleabilidade. Só que isso é antiético. Isto é ridículo. Mais ridículo ainda falar que o cara fala em inglês e não sei o quê. Por quê? Por ser uma afronta aos diplomatas que estudam para isso. Eu mesmo estava conversando com a minha filha outro dia, que é adolescente ainda, estava pensando o que fazer. Eu falei, nossa, porque você não estuda? Ela gosta dessas áreas, ela gosta da área de humanas, por que você não estuda direito, de repente? E porque não estuda diplomacia, uma coisa tão bacana. Eu, pelo menos, acho maravilhosa. Tem um cara que tem formação para entender as relações do Estado, as relações que o Estado tem com outros Estados, de uma maneira ética, equilibrada, sem quebrar determinados padrões que não se pode. Você não pode romper com tudo, não pode viver dentro dessa informalidade, sabe? Existem coisas que você não pode romper. E essas pessoas estudam exatamente para isso. E com certeza haverá um diplomata que apoia o governo Bolsonaro e que poderia desempenhar um ótimo trabalho na Embaixada Brasileira, que não o próprio filho dele. O filho dele é um cara que foi eleito pelo povo, tem todo o direito de exercer um mandato. Aliás, foi o deputado mais votado, né? Ele tem todo o direito de exercer o mandato dele e fazer o trabalho com excelência ou da melhor maneira que ele puder. Mas jamais um cargo disso, isso seria uma coisa muito antiética, ridícula até. Não é? A indicação de um filho para ser embaixador nos Estados Unidos, porque ele é amigo do filho do Trump. Como assim amigo do filho? É amigo do quê? De ir na balada à noite? Do quê? Porra, pessoal, isso sabe, umas coisas tão absurdas que, olha, tá caprichando nas bobagens aí, né? Nas imbecilidades. Me desculpem aí, comentem, falem o que vocês acham aí, não tem problema, tá bom? Tá aí a minha crítica sincera. E se vocês gostaram, por favor, dê um like. Principalmente, eu acho que vocês deviam compartilhar. Se vocês pensam como eu nessa questão de religiosa, compartilhe no Facebook, compartilhe. Nós temos que combater esse tipo de coisa, né? É um absurdo essa intolerância religiosa, já no pleno século XXI, a gente está voltando o quê? Para a Idade das Cavernas? Vamos combater, dê um like aí, por favor, compartilhe o vídeo, se não assinou, assine o nosso canal, tá? E acione a sinetinha para receber avisos de novas publicações, tá bom? Um abraço para vocês e uma boa noite.